Oi, gente, boa noite. Eu sou a Natânia Oliveira, aqui do Minha Vida. E a live de hoje é sobre miastenia graves, uma doença neuromuscular que não é bem conhecida por muita gente. E para essa conversa de hoje, a gente vai ter aqui o neurologista Eduardo Stefan, que vai ajudar a gente a entender mais sobre essa doença, falar sobre os sintomas e os tratamentos. Boa noite, doutor. Boa noite, Natane. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença de todos que estão aí nos vendo e ouvindo. A gente que agradece pela sua participação e por falar sobre essa doença que é tão rara, mas é muito importante de ser falado, né? Sim, realmente. Nós estamos no mês dessa doença, né? O objetivo é justamente nesse mês divulgar a doença e é uma doença que ainda necessita ser divulgada. A gente fez uma pesquisa nos nossos stories do Instagram e 89% das pessoas votaram que não conhecem a miastenia graves. Então, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o que é a miastenia graves, os sintomas. Sim. Bom, assim, para te falar miastenia graves, então assim, eu acho que a gente pode começar explicando o que é uma síndrome miastênica. Quando a gente fala de síndrome miastênica, a gente está falando de problemas que ocorrem por distúrbio, né, por defeitos, né, ou alterações, né, chamada junção neuromuscular. Então, o que seria a junção neuromuscular? Então, por exemplo, para a gente mexer o músculo, a gente pensando, sei lá, no músculo do bíceps, para mexer o braço, fazer, né, o que chama de flexão. Aí o cérebro pensa, né, esse estímulo passa, sai do cérebro, passa pela coluna, na medula, né, sai da medula e sai pelo nervo. E o nervo vai, né, que seria como se fosse um fio para levar essa informação, vai até o músculo e ele estimula e faz com que o músculo mexa do jeito que a gente pensou. Só que como é que ele faz? Ele precisa, para fazer o músculo mexer, o nervo precisa dessa conexão, da conexão entre o nervo e o músculo, e essa conexão, esse local é chamado de junção neuromuscular, junção do nervo com o músculo. Então, as síndromes miastênicas são problemas nessa estrutura, né? E levam, portanto, à fraqueza, que você não consegue mexer adequadamente os músculos por defeito nessa conexão. A miastenia graves, ela causa defeito nessa junção por um problema chamado autoimune, ou seja, o próprio organismo produz um anticorpo que, por um erro imunológico, acaba reconhecendo, no caso da miastenia, a junção neuromuscular e leva à destruição, defeito da junção neuromuscular. E o sintoma, então, seria fraqueza. A questão das síndromes miastênicas, elas podem acometer qualquer músculo que a gente chama de músculo estriado, que seria a musculatura que a gente consegue controlar. Então, é a musculatura do braço, da perna, das costas, da face, para engolir e para mexer o olho, por exemplo. Nas síndromes miastênicas, os mais comumente acometidos são as musculaturas oculares, tanto para mexer os olhos, né, como para abrir e fechar os olhos, também da face, e o que a gente chama de musculatura bulbar, é um termo se quem se interessa pelo assunto, né, principalmente pacientes que vão pesquisar, vem muito, né, musculatura bulbar, né, ou forma bulbar da miastenia, que se refere aos músculos que são inervados pelos nervos que saem do bulbo. Né? Que músculos são esses? São o bulbo, né, do tronco cerebral, uma parte do cérebro. Esses músculos são os músculos que a gente usa para engolir, para falar, para mastigar, não vem bem do bulbo, mas todo mundo chama de bulbar também. Então são essa musculatura e também para respirar. Então essas musculaturas também são muito acometidas nas síndromes miastênicas. E só para fechar, a característica, além de ter esses músculos específicos, a característica das síndromes miastênicas é que essa fraqueza, ela não é sempre igual. Ela muda. Então tem hora que está melhor, tem hora que está pior. Né? E vários fatores influenciam, desde estresse, desde alguns medicamentos, qualquer infecção pode piorar a fraqueza do miastênico, mas principalmente o esforço. Então, são musculaturas que ficam mais fracas quando você exige delas, e exige muito da junção neuromuscular. Então, a dificuldade na hora da deglutição, ela não entra em um dos sintomas da miastenia? Entra, pois a deglutição, eu não sei se eu acabei citando, mas ela faz parte dessa musculatura que a gente chama de musculatura bulbar. Né? Então, a deglutição, a fala, a produção da voz, a contração das cordas vocais, isso tudo faz parte da musculatura bulbar. E é característico também da miastenia essa questão de dificuldade de engolir. E quem são as pessoas mais acometidas pela essa doença? Um sexo específico, uma idade?
Aqui acho que é importante a gente falar uma coisa que às vezes gera um pouco de confusão. Quando a gente fala que é mais comum, não significa que só comete aquele grupo de pessoas. Então, literalmente, a miastenia pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer sexo. Né? Na verdade, hoje, as evidências mais atuais indicam que talvez, quanto maior a idade, maior a chance de ocorrer esse defeito imunológico que acaba reconhecendo a junção neuromuscular. Então, falando em miastenia graves, talvez ela seja até um pouco mais comum quanto maior a idade de surgir numa pessoa. Maior seja a probabilidade de surgir na pessoa, quanto mais ela vive. No entanto, quando a gente pega a estatística, ela geralmente ocorre em mulheres até os 30 anos, certo? Mas se você pegar depois dos 40, acaba começando a ter uma preferência por homens, e no fim, a média disso é que acaba ficando bem parecida entre homens e mulheres. Entendi. E o que levaria a uma pessoa jovem a ter a miastenia? Já que você disse que quando a pessoa se torna idosa, ela tem mais deficiências, né? É mais comum. Então, tem algum motivo Não foi especial? isso que eu quis dizer, acho que eu me expressei mal. Eu quis dizer assim, é um erro imunológico que ao produzir um anticorpo para matar um vírus, né, por exemplo, esse anticorpo acaba reconhecendo uma estrutura do organismo. Quanto mais tempo a pessoa vive, maior a chance desse erro acontecer. Foi isso que eu quis dizer. Entendi. Não que seja uma deficiência em si. Então, assim, mas o jovem ele tem um sistema imunológico mais ativo, mais robusto. Então, geralmente, essas doenças autoimunes, elas tendem, né? Geralmente, elas tendem a vir no jovem, porque é quando tem um sistema mais ativo. Mas se você pegar em questão de probabilidade de acontecer, quanto mais a pessoa vive, maior a chance desse erro acontecer. E essa doença, ela se mostra de forma contínua ou são por crises e fases mais agudas, fases mais leves? Essa pergunta é muito boa, porque vários pacientes têm dúvida dessa questão. Então, assim, ela tem um período quando ela começa. Alguns pacientes têm, antes dela provavelmente começar, alguns sintomas que aconteceram de forma muito curta e transitória nos anos antes dela propriamente começar. Mas quando ela começa, ela tem um primeiro ano, geralmente, claro que varia de paciente para paciente, pode ser até os primeiros 3 anos, mas o primeiro ano que ela é mais ativa. E nesse período ela pode ir progredindo. Então, geralmente começa no olho, né? Não sempre, mas geralmente no olho, na musculatura ocular, e aí ela vai progredindo, né, para a musculatura bulbar, que a gente explicou o que é essas para fala, para deglutir, e depois pode ir para os membros, respiração, essas coisas. Em geral, quando ela passa um ano, né, 2 anos no máximo, ela estabiliza. E aí ela evoluiu o que tinha que evoluir. E daí para frente ela só piora quando tem os fatores de piora da miastenia. Classicamente, infecção, muito calor, menstruação, alguns remédios, são estresse, né? Estresse emocional é muito importante. Ela só piora transitoriamente quando ocorrem essas coisas. E ao longo de vários anos, justamente pela queda da atividade do sistema imunológico, ela vai arrefecendo e vai perdendo a potência, vamos assim dizer, da doença. Essa é a história natural, né? Quando você não tem o efeito da medicação nela. As medicações servem para você tirar a atividade da doença antes, né? De esperar 10, 20 anos. E você acabou de citar que o estresse pode ser um dos motivos de piora da doença. Hoje em dia, a gente tem uma doença que acomete muita gente, que é a ansiedade. Eu queria saber Né? se a ansiedade também tem relação com a miastenia, se ela pode piorar os sintomas. Não, com certeza absoluta. Isso é clássico da miastenia. O estresse, o emocional, vamos assim dizer, né? A ansiedade, também a depressão, eles pioram a miastenia. Né? O estresse e a ansiedade, eles acabam estimulando um pouco mais o sistema imunológico, então produzindo mais anticorpos, né? E também acabam, de certa forma, estimulando de forma desnecessária a função neuromuscular, por tons adrenérgicos, assim, você descarrega muita adrenalina e isso acaba deixando muito ativa quando não precisa, então cansaria mais fácil o músculo. Então são as principais explicações do porquê. Mas classicamente o estresse e a ansiedade são fatores de piora transitória da miastenia. Enquanto tiver lá o fator, há uma piora da miastenia, dos sintomas da miastenia. E existe mais de um tipo de miastenia? Existe. Aqui também é uma coisa
bem difícil, porque as classificações mudam, né? Então, às vezes, até médicos se confundem com isso um pouco. Então, como é que é a questão? Então, você tem a miastenia graves. Então, eu falei de síndromes miastênicas, que são síndromes de distúrbio da junção neuromuscular. Não é só a miastenia graves que causa isso, você tem outras doenças que atacam a junção neuromuscular. É que a miastenia graves é a mais conhecida, é a mais famosa e é a mais comum também dessas. Então, da miastenia graves, você tem basicamente dois tipos. Você tem o tipo ocular, que é aquela que se restringe só à musculatura ocular, né? Então, para mexer o olho, para abrir e fechar o olho. Na verdade, mais para abrir o olho, então você acaba tendo o que a gente chama de pitose palpebral, que é a queda da pálpebra, então parece que o paciente está ou tentando enxergar alguma coisa, ou então com sono, com o olho bem caído. E essa é ocular, que só pega a musculatura ocular. Aí você tem a generalizada, que geralmente tem acometimento ocular, mas também tem outros músculos. Da forma generalizada, a gente também costuma dividir em duas, né? A gente divide na forma generalizada de predomínio bulbar, que é aquela que predomina os sintomas de face, para deglutir, para falar, às vezes respiratório, e a generalizada, que seria não bulbar, vamos dizer, a generalizada comum, que é a que pega, em geral, principalmente membros, né? Braço e perna, com muita fraqueza para andar, para mexer os braços, né? Então, quando não é só bulbar, a gente fala que é generalizado, tá? Então, são as formas principais de miastenia graves. Mas aí temos outras doenças que acometem a junção, que também são síndromes miastênicas, como, por exemplo, a síndrome miastênica de Lambert-Eaton, que também afeta a junção neuromuscular, também é uma doença autoimune. E as síndromes miastênicas congênitas, que são doenças genéticas da junção neuromuscular. Também se caracterizam por essa fatigabilidade, né, por essa flutuação de sintomas que muda, a hora está bom, a hora está ruim, mas é por um defeito genético. A pessoa nasceu com um defeito na junção neuromuscular. Não é um anticorpo que ataca a junção neuromuscular. É que a junção neuromuscular ela não funciona muito bem já desde o nascimento por conta de um defeito genético. Entendi. Doutor, eu estou acompanhando a nossa live pelo Facebook e já temos perguntas dos espectadores, Ah, então agora eu vou fazer algumas perguntinhas deles. Pelo Facebook, a Marta Yuki quer saber se a miastenia graves ela é hereditária. então, boa pergunta. Não é hereditário, tá? Essa é a resposta simples, tá? Porém, quando a gente fala miastenia graves, não pode confundir com todas as miastênicas, né? Eu acabei de falar agora que tem um tipo específico, mais raro que a miastenia grave, chamada de síndromes miastênicas congênitas, que na verdade é um grupo de várias doenças, mais de 30 genes diferentes que podem causar, e essas são hereditárias, tá? Mas eu acho que não é disso que ela está falando. Na miastenia graves, a autoimune, essa que tem um anticorpo mesmo, que é a mais comum, que a gente sempre explica, essa ela não é hereditária, mas o fato de você ter um familiar direto, quando eu falo familiar direto, é pai, mãe, filho ou irmão. Esse é familiar direto. Isso aumenta o risco, sim, de você ter. Aumenta, assim, a doença é rara, é 1 para 5.000, se a gente fizer uma generalização grosseira. Então, de vez de 1 para 5.000, pode ir para 1 para 1.000, 1 para 900, uma coisa assim nas estatísticas. Então, ainda fica improvável que você vai ter, mas é uma chance maior. E a Rosana Araújo, ela quer saber da relação da doença com a diabetes. Com a diabetes. Então, assim, a diabetes, tem dois tipos de diabetes, né? Assim, tem mais que dois tipos, mas se a gente simplificar, a gente pode simplificar em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, ela é autoimune. É aquela que geralmente comete na criança de 5 a 10 anos, que já é logo de cara insulina dependente, precisa de insulina. Essa é a tipo 1, né? Quem tem diabetes tipo 1 tem um risco maior de ter miastenia, porque é uma doença autoimune. Então, mostra que já tem um defeito imunológico, já tem uma predisposição nessa pessoa de desenvolver uma doença autoimune. Então, doença autoimune, em geral, é risco para outra doença autoimune. Mas eu não diria que diabetes tipo 1 é a mais relacionada à miastenia, não. Embora haja aí essa relação que eu falei, não é a principal doença autoimune relacionada. Já na diabetes tipo 2, não há uma relação direta com a miastenia. Não tem uma causalidade. Porém, o remédio mais usado para tratar a miastenia, não o sintomático, mas o que trata a imunidade, né, é o corticoide, né, principalmente a prednisona, prednisolona. E esses remédios, sim, aumentam o risco de diabetes tipo 2.
né, que é aquela diabetes que é mais uma falência do pâncreas, ele vai cansando ao longo dos anos, né? Então é mais comum depois dos 40 anos, né? Paciente que tem uma dieta muito rica em carboidratos, principalmente carboidratos de absorção muito rápida, que faz aquele pico de glicemia muito alto, isso vai estressando muito o pâncreas, também tem uma predisposição genética e aí acaba desenvolvendo diabetes tipo 2. A cortisona acaba contribuindo muito, porque ela deixa a glicemia muito alta. Nossa, O bem corticoide. interessante. Bem interessante. E a Marta Lúcia perguntou uma dúvida que muita gente tem sobre suplementos nutricionais que aumentam a imunidade. Eles podem ajudar no controle da doença? É, ah, assim, a alimentação, né? Teoricamente, tem alguns alimentos que têm essa relação com a imunidade, né? Eu não diria que, primeiro ponto, que aumentar a imunidade do miastênico seria um benefício, porque não é uma questão de baixa imunidade e nem de alta imunidade, é uma questão de uma imunidade que houve um erro. Claro que o tratamento farmacológico é para diminuir a imunidade como um todo, inclusive essa que está errada. A gente não consegue ainda, né? Com remédios mais modernos, provavelmente vamos conseguir, mas atualmente não consegue atuar especificamente onde é o erro. Então, a gente sempre diminui ao todo a imunidade. A alimentação para aumentar a imunidade, ou como muitas vezes, né, tem alguns pacientes que perguntam, para aumentar a acetilcolina, né, aumentar a colina na alimentação, porque você sabe que a acetilcolina é a substância que é usada na junção neuromuscular. Então, tem gente que tem essa dúvida, será que se eu comer mais colina vai melhorar? Olha, infelizmente, nem na questão da imunidade e nem na questão da colina tem nenhuma evidência científica que a alimentação vai influenciar na miastenia, nem para melhor e nem para pior. Eu recomendo sempre ter uma alimentação saudável, né? Principalmente os que têm, os que usam corticoide, que eu diria que talvez a maioria dos miastênicos, né, da miastenia graves, que é autoimune, e também do Lambert-Eaton, eles usam corticoide. Então, assim, tem que ter uma alimentação saudável, com pouco carboidrato, né? Saber que esse corticoide aumenta muito a fome, então tem que segurar um pouco a alimentação, porque senão vai ganhar muito peso e aumentar muito o risco de diabetes, entre outras doenças. Um bom aporte de cálcio para evitar a osteoporose, que também o corticoide pode levar, e restrição de sal para não inchar muito. Acho que essa seria a principal recomendação para quem usa o corticoide. Agora, fora isso, uma alimentação saudável acho que sempre é importante. Claro, com certeza. E antes da próxima pergunta, eu quero avisar você que não conseguiu pegar a transmissão desde o início, que a live vai ficar na íntegra no Facebook e o tema da live de hoje é miastenia graves, uma doença neuromuscular. E doutor, a próxima pergunta é do Gustavo Ribeiro. Ele quer saber das novidades em relação ao tratamento. Ele toma remédio diariamente desde a última crise dele, que foi há 5 anos atrás. Ótimo, então ele deve estar bem controlado, né? Uma boa notícia. Parece Tem sim. muitas novidades, né? Assim, desde novidades de maneira de usar os remédios, que a gente sempre usou, por exemplo, hoje a gente usa o corticoide de uma maneira diferente que usava antigamente, mesmo o sintomático, né, como a piridoxigmina, então, assim, a maneira de usar, então tem o conhecimento hoje dos médicos sobre a doença é melhor, e também de surgimento de novas medicações, principalmente para casos refratários, né? Porque a maioria dos casos de miastenia vão muito bem com corticoide, no sentido do corticoide ser eficaz, né? Só que ele leva um tempo para fazer efeito, né? Não é em 1, 2 meses, muitas vezes demora mais que isso, para você ajustar a dose certinho. E também ele tem muito efeito colateral a longo prazo. Então, os remédios eles surgem para tentar diminuir a necessidade de corticoide, a maioria das vezes. E nenhum, assim, na questão de você de te livrar 100% de um remédio, né? Que talvez seja essa a esperança do Gustavo, né? De algum remédio que ele não precise mais tratar, uma vez que ele já está 5 anos sem crise. Acho que é isso que ele quis dizer. Mas provavelmente ele está controlado por causa dos remédios que ele toma, né? Então, o que surgiu de novidade? Por exemplo, hoje em dia é muito mais bem estabelecido a cirurgia do timo. Sempre foi uma dúvida de como fazer, qual paciente indicar. Sempre se soube que a cirurgia do timo, retirar o timo, melhoraria a miastenia. Mas a partir de 2016, saiu um estudo que comprovou por A mais B
como que se deve fazer e nos pacientes. Então, pacientes que usam muito corticoide, por exemplo, e tem pouco tempo de doença e tem um anticorpo antireceptor de acetilcolina positivo, muito bem. Então, a retirada do timo, que se faz desde 1910, talvez, e agora está bem estabelecido. Não é um tratamento novo, mas hoje se faz de forma bem estabelecida. E tem surgido principalmente os biológicos, os imunobiológicos, que são anticorpos produzidos com alvo específico do sistema imunológico. Então, eles têm menos efeitos colaterais e tendem a ser mais efetivos. Para a miastenia, o mais famoso é o rituximab, que surgiu ali entre 2000 e 2010. Ele é mais eficaz para a forma anti-MuSK, mas também para os pacientes que têm antireceptor acetilcolina ele pode ser usado. E agora, o mais recentemente, o eculizumab, que é só para pacientes anti-receptor acetilcolina, que é uma forma mais comum, o receptor mais comum na miastenia. E além disso, tem pelo menos mais uns 5, lembrando aqui de cabeça, imunobiológicos que estão em estudo atual, com mecanismos parecidos com o rituximab ou parecidos com o eculizumab, que vão surgir aí nos próximos 5 anos. Então, eu diria que estamos no momento em que vão surgir novas terapias, além das novas que já surgiram. Que ótimo, doutor, saber disso. Mas assim, Muitos avanços, né? desculpa te interromper, Nathalie, mas assim, só para deixar claro, são remédios que não prometem a cura, mas que ajudam a diminuir a necessidade de medicação, né? Porque, infelizmente, em doenças autoimunes dessa forma, a gente fala em remissão, não fala em cura necessariamente. E, doutor, nós temos mais perguntas. A Nélida, ela quer saber se quem tem fibromialgia também tem propensão a desenvolver a miastenia. Olha, a fibromialgia é uma boa discussão, porque a gente não compreende ainda 100% essa doença, né? Há até algumas teorias que se fala que talvez seja realmente um problema não só central de dor, mas também periférico, também atuaria nos nervos periféricos. Mas até agora não se conseguiu descobrir nenhum problema imunológico da fibromialgia, com comprovação, provando que realmente seja uma doença autoimune como uma das hipóteses para explicar a causa da doença. E nos estudos populacionais de miastenia, nunca se encontrou uma grande relação da fibromialgia. Então, eu diria que a fibromialgia é muito comum, né? É uma doença comum. Então, é possível você ter as duas doenças por isso. Porque você tem uma rara, mas a comum é muito fácil de ter. Então, você teria uma rara, uma comum seria miastenia e fibromialgia. Mas, assim, não necessariamente que ela aumente o risco de ter miastenia, não. Pelo menos com as informações que nós temos atualmente. E a gente já falou sobre o diagnóstico da miastenia, que na maioria das vezes ele é lento. Eu queria saber quais são os exames que podem detectar, a miastenia. Essa é uma pergunta interessante também. Para você fazer o diagnóstico, o primeiro passo, né, é ter um quadro clínico compatível. Tá? Então, assim, não adianta alguém não estar sentindo nada fazer um exame para ver se tem miastenia, porque o primeiro passo é ter um quadro clínico compatível. E nenhum exame, a maioria dos exames que a gente usa não são 100% de confiabilidade. Né? Então, o principal exame, eu diria, que é o anticorpo, a detecção de anticorpo. Então, se você tem um anticorpo antirreceptor de acetilcolina, que é o mais comum na miastenia graves, e tem um anticorpo anti-MuSK. Tem um outro anticorpo também, que é anti-LRP4, mas ele recentemente descoberto, ainda não está disponível para fazer o exame. Mas, provavelmente daqui a uns 10 anos vai estar no mercado. Então, o anticorpo ajuda no quadro clínico compatível. Além disso, tem a eletroneuromiografia, um estudo eletrofisiológico, que é um estudo que testa os nervos, né, para ver se eles estão funcionando bem, e também é capaz de detectar distúrbios da junção neuromuscular. Então, a eletroneuromiografia, mas ele tem que ser feito direcionado. Se o paciente fizer a eletroneuromiografia, que o examinador que está fazendo o exame não pensar em miastenia ou não vier no pedido, muitas vezes ele não faz os testes necessários para isso. Então, a eletroneuromiografia direcionada para a miastenia, ela pode detectar a miastenia em 60% a 65% das vezes, ou seja, 35%, 40% das vezes é falso negativo. E o exame do anticorpo, ele vem positivo em 80%, depende da técnica que você usa, de 80%, 75%. Então, veja, mesmo se vier tudo negativo, ainda pode ser a miastenia. Para tentar resolver esse problema, desenvolveu-se uma técnica de eletroneuromiografia especial,
chama eletroneuromiografia de fibra única. Isso é um exame separado e que está cada vez mais se desenvolvendo, né? Então, tem alguns lugares aqui em São Paulo que fazem, nas grandes cidades, grandes centros, tem locais que fazem esse tipo de eletroneuromiografia específica, chamada de eletroneuromiografia de fibra única, que ele, teoricamente, teria uma capacidade de detectar a miastenia no músculo que está cometido de até 99%. Então, é uma técnica muito boa para fazer esse diagnóstico, mas ainda é pouco disponível. Infelizmente, né, doutor? Porque o diagnóstico mais precoce possível, eu acredito que seja melhor para a pessoa conseguir tratar. Com certeza, primeiro para você evitar grandes descompensações, com grandes prejuízos para o paciente, né? E segundo, para melhorar a qualidade de vida dele. Um paciente que, mesmo que ele tenha forma ocular, né, que é considerada a forma mais leve da miastenia grave, se o paciente só tem alteração ocular e um pouco, às vezes, de fadiga, mas aquilo, enxergar duplo, né, que é o grande sintoma, não só com a aparência do olho caído, mas enxergar duplo, isso pode alterar muito o dia a dia do paciente, principalmente dependendo do que ele faz para viver. Se ele precisa ler, se ele precisa costurar, se precisa fazer alguma coisa. Então, quanto antes você faz o diagnóstico, antes você começa a tratar, melhora a qualidade de vida. Inclusive, há alguns tratamentos, como por exemplo a timectomia, só é eficaz em pacientes que têm pouco tempo de doença. Se você fizer timectomia em um paciente que tem 20 anos de doença, a chance de funcionar é pequena, por exemplo. Entendi. E doutor, Timectomia, desculpa, timectomia, às vezes a gente fala os termos técnicos, né? uhum. Timectomia é a retirada do timo, a retirada cirúrgica do timo. E o timo, para quem não sabe, não sei se eu estou certa, é aquela glândula dos anticorpos, né? Que produz anticorpos? Ela é um órgão imunológico, certo? Onde há maturação dos glóbulos brancos. E alguns tipos de glóbulos brancos são maturados lá no timo. E esse tipo de imunidade que nós temos é a principal envolvida na miastenia graves, na que produz o anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Que bom saber. E você falou sobre corticoides, e a gente tem uma pergunta aqui da Elaine Cristina. O aumento do apetite e o que leva. Opa, peraí. Tá. Ela falou sobre o aumento do apetite que os corticoides acabam desenvolvendo. Ela tem miastenia graves e ela quer tomar remédio para emagrecer. Esse uso é recomendável? Veja, se é recomendável para emagrecer, precisa ver com um especialista que ela vai passar, no sentido de se ela tem indicação ou não de tomar remédio para emagrecer. Isso tem a ver com o índice de massa corpórea que ela tem, né? Ou seja, se ela realmente está muito acima do peso e da dificuldade que ela tem de emagrecer, né? Então precisa ser avaliado. Geralmente são os especialistas que cuidam disso, são os endocrinologistas. Agora, eu acho que ela deve estar também preocupada se o remédio para emagrecer pode atrapalhar a miastenia, porque tem alguns remédios que atrapalham a miastenia e que enquanto você toma o remédio, piora os sintomas da miastenia. A maioria dos remédios para emagrecer não tem esse efeito, tá? Mas, com certeza, a questão do corticoide que ela falou, isso já é mais do que comprovado, que o corticoide aumenta a fome, e aliás tem alguns estudos mostrando que até os pacientes que tomam corticoide acabam sentindo a comida até mais saborosa, para você ter uma ideia. Então é uma armadilha mesmo para ganhar peso o corticoide. E doutor, tem bastante gente perguntando aqui se a miastenia ela tem cura, e você já falou sobre isso, da cura e do controle, né? Eu queria que você ressaltasse essa parte. Até para explicar melhor, acho que eu não expliquei bem essa parte. A miastenia, então, né, ela tem remissão. Então, a história natural da doença, nos estudos de história natural, que é quando não tinha nenhum tratamento para fazer e o pessoal só ficava observando e via o que acontecia, acontecia que 30% dos pacientes, depois de 15 anos, entravam em remissão. Veja, 30%, um terço, né? Mas a mortalidade chegava perto de 30% também. Então, 30% também morria, porque não tinha como tratar, não tinha respirador, imagina. Então, na época era difícil. Mas, então, assim, ela, pelo próprio comportamento do sistema imunológico, que a resposta autoimune vai diminuindo com o passar do tempo, e ela tende a ficar, às vezes, tão baixa que não é o suficiente para produzir sintomas.
tá? Então, a gente não fala em cura, porque a gente sabe que se tiver algum trigger, se tiver algum gatilho, desculpa, algum gatilho que vai fazer o sistema imunológico aumentar muito, ela pode voltar a ter sintomas, né, ao paciente. Então, a gente fala que está em remissão. Alguns tratamentos, como, de novo, a cirurgia do timo, quando feito no tempo adequado, eles aumentam a chance de entrar em remissão. Não são todos os pacientes que entram, tá, em remissão. Alguns precisam tomar remédio para a vida toda. Mas, o que eu diria é, a grande maioria, mais de 90% dos pacientes com miastenia graves, né? De novo, agora a gente está falando mais da graves, para Lambert-Eaton também para síndrome miastenia congênitas, a conversa é um pouco diferente, são doenças diferentes. Mas para miastenia grave, 90% ou mais tem uma vida normal, ou pelo menos quase normal, se é tratado adequadamente. Então, apesar de a gente não falar em cura, tem um prognóstico bom, assim, a maioria tem uma vida quase normal ou normal. As pessoas conseguem conviver, né? Consegue conviver, fazer atividade física, fazer as coisas do dia a dia. A maioria, claro que tem casos que são refratários, casos que são mais graves, né? É uma doença muito heterogênea, né? Ou seja, uma doença que tem várias formas, né? Então, tem pacientes que mesmo com muito remédio ainda tem muita limitação, mas não é a regra, tá? Não é a regra. Entendi. E falando sobre o controle da doença, o Gustavo Ribeiro, ele quer saber da evolução da doença quando ela está durante o tratamento, desculpa. Evolução, então assim, o tratamento ele induz pelo menos a remissão clínica que a gente fala, que é o paciente ficar sem sintomas ou com quase nenhum sintoma, mas tomando remédio, né? Então, é isso que é esperado com o tratamento. Você deixar o paciente com sintomas muito leves ou quase sem sintomas, às vezes sem sintomas, só que tomando remédio todo dia. Certo? Esse é o objetivo e a maioria das vezes a gente alcança ele. Com o passar do tempo, a gente vai sempre diminuindo devagarzinho, não ao longo de meses, tá? Ao longo de anos. A gente diminui devagarzinho o remédio, porque a gente sabe que depois de muito tempo, pode ser que a necessidade de remédio desse paciente seja menor do que foi há 5, 10 anos atrás, pela aquela questão de diminuir a atividade imunológica. Será que eu respondi a pergunta dele? Acredito que sim. E o Gabriel lembrou de algo importante que é o diagnóstico complexo. Ele quer saber qual o primeiro ponto que chama a atenção para diagnosticar a doença. Primeiro ponto, eu diria que o primeiro ponto é a mudança do quadro, no sentido de hora está melhor, hora está pior. Pensando no quadro clínico, né, eu acho que foi isso que ele quis dizer, assim, dos sintomas, né? Então, um sintoma que um dia o paciente está muito ruim, vendo duplo, dificuldade de sorrir, não fica aquele sorriso tão bom, a pálpebra caída, mas de repente no outro dia de manhã ele está normal. E essa mudança é muito característica de distúrbios da junção em geral. Então, a miastenia gravis, que é uma subjunção, principalmente. Eu acho que o primeiro ponto são sintomas que flutuam. Segundo ponto são sintomas oculares, né, de questão de visão dupla, né, de estrabismo e de queda da pálpebra. E você citou os exercícios físicos. Quem tem essa doença pode fazer qualquer tipo de exercício físico? Essa pergunta foi uma polêmica durante muitos anos, né? Recentemente a gente encerrou essa polêmica, graças a Deus, assim, com vários estudos que foram surgindo, porque eu mesmo, na minha graduação como médico, o que se ensinava, miastênico não faz exercício. Eu vejo, não sou tão velho assim, não faz tanto tempo. Era isso que era o que se conhecia da doença. Veja, não é que as pessoas faziam isso deliberadamente, é o que se tinha, né? Então, uma doença que piora com esforço, você faz esforço pior, então não faça. Era essa a recomendação. Hoje em dia se sabe que não. Claro, falando de pacientes que estão controlados, estão bem tratados, estão com poucos sintomas, esses pacientes, eles na verdade têm benefício de exercício físico, principalmente exercício físico aeróbico. O que a gente recomenda é o paciente tomar cautela e se respeitar, respeitar os limites. Não fazer um exercício extenuante, aquela coisa de fazer um exercício até o último limite, aquilo não. Aquilo realmente, mesmo um paciente compensado, às vezes pode piorar os seus sintomas. Mas é o paciente fazer o exercício dentro do seu limite, que ao longo do tempo, naturalmente vai aumentando e ele vai conseguir fazer uma boa performance. Certo? Então, essa é a recomendação que a gente dá, fazer o exercício sem ir até a extenuação.
Entendi. E eu queria saber agora se mulheres miastênicas, elas correm risco se elas ficarem grávidas? Outra pergunta bem frequente. Hoje mesmo uma paciente veio abordar essa questão comigo. Ontem me ligou um colega para fazer a mesma pergunta de um paciente dele. Então, assim, é uma pergunta muito frequente. Que também tem essa questão que, com o conhecimento da doença, a gente pôde orientar melhor as pacientes. Então, primeira coisa, a mulher que tem miastenia pode engravidar. Essa é a resposta curta. Pode engravidar. A melhor forma de fazer isso é planejando, mas aí não só pela questão da miastenia, né? É sempre bom ter filho planejando, mas pela questão da miastenia também, para que ela espere uma boa compensação da doença para engravidar. Porque quem já engravidou sabe, a gravidez, ela, principalmente no final, ela é muito cansativa. Então pode piorar um pouco os sintomas da miastenia. Por outro lado, uma das coisas que piora a miastenia é a flutuação a mudança muito abrupta do estrógeno que ocorre na mulher fértil. Toda vez que vai menstruar, cai muito estrógeno, e isso costuma piorar a miastenia. Então, quando engravida, no começo até tem alguns pacientes que melhoram nos sintomas, mas no final pode ser que os sintomas piorem e principalmente depois do parto. É o local mais comum, é o momento mais comum que pode piorar. E aí, o que a gente recomenda é deixar o paciente bem controlado com as medicações. As medicações são seguras para engravidar? Essa é uma questão. Sim, são seguras. O corticoide é seguro, ele pode levar ao aumento do risco de diabetes gestacional, mas e também aumenta o risco de restrição de crescimento do feto, ele pode nascer um pouco menor, mas isso não influencia no que ele vai ser depois que nascer e não traz malformações. Até a azatioprina, que é o imunossupressor que muitas vezes a gente usa, também é seguro. O mestinon, né, a piridoxicilina, também é seguro na gravidez. Então, assim, a gente tem que tratar a grávida para ela ficar bem e aguentar principalmente o final e o parto que vier. Se houver alguma descompensação, independente do momento, também é seguro você fazer a plasmaférese, ou pode fazer também a imunoglobulina para tentar compensar rápido o paciente. Doutor, fizeram uma pergunta bem interessante aqui. A Betânia Andrade, ela quer saber se a miastenia pode ser considerada uma deficiência física. Com certeza. A resposta também curta é essa. É claro que depende do momento que você está, né? Tem pacientes que literalmente têm uma vida normal, pode fazer esporte, tudo, consegue fazer tudo, e que esse paciente em si não tem uma deficiência mais, ele está vindo sob tratamento, tudo, mas tem somente no começo, até você compensar, a maioria dos pacientes que tem a forma generalizada, que não é aquela restrita ocular, eles têm várias dificuldades, e sim, são considerados como deficiência física. Claro, tem que passar pelo perito, ele tem que ver essa fraqueza, né? Também tem o laudo do médico, mas em geral pode ser sim considerada. Mesmo a ocular, dependendo do trabalho do paciente, se depender, né, muito dessa questão ocular, também pode ser enquadrada. E doutora, aproveitando que nós estamos em junho, que é o mês da conscientização sobre a miastenia, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de falar dessa doença, explicar e ressaltar para cada vez mais as pessoas conhecerem. Não, claro. Veja, a gente está conversando aqui e eu acho que deu para perceber o quão complexa é a doença, né? E justamente por ser uma doença rara, né? Não é das mais raras, mas a miastenia graves em si, ela é rara e também ela tem essa questão de mudar muito, né? De hora está melhor, hora está pior. Ela deixa o diagnóstico difícil, ainda mais com esses testes que a gente falou que não são 100%. Então, muitas vezes o diagnóstico realmente é difícil. E a principal arma para esse diagnóstico precoce é o médico. Então, e o paciente também procurar ajuda. Então, você precisa divulgar a doença para que quem tenha perceba e procure logo o médico. E também, entre os médicos, para que se tenha uma certa certa alerta para esses tipos de sintomas para logo já procurar ou encaminhar para o neurologista ou já pedir já os exames adequados, né? Principalmente, né, os médicos mais procurados são ortopedistas e oftalmologistas, veja. Então, assim, não é exatamente, eles não vão no neurologista porque justamente se desconhece. Então, é importante divulgar a doença, que ela seja mais conhecida e que se possa fazer mais diagnósticos, né? E E, começar a tratar logo. com certeza. E doutor, antes de finalizar a nossa live,
Você comentou que a miastenia, ela não tem uma cura confirmada, mas ela é uma doença que você pode conviver. Eu queria que você falasse sobre as medidas, quais medidas necessárias para se manter a qualidade de vida tendo a miastenia? Ótimo. Então, assim, a primeira questão é fazer um tratamento adequado, né? Então, assim, são remédios, né, ainda os mais usados com efeitos colaterais, então às vezes é difícil o paciente se manter ali firme no tratamento, né? Então, principalmente o corticoide, falando a longo prazo, tem uma série de efeitos colaterais, né? Por curto período é ótimo, agora como você tem que usar por muito tempo, então exige uma certa dedicação do paciente. E seguir as orientações, né? Tanto da questão de alimentação, para não ganhar muito peso, e, e procurar um atendimento, né? Tem que ser com um neurologista, nesse tipo de doença, doença rara, específica do neurologista. Então, em geral, recomendado que se faça isso. E uma outra coisa que é importante, tem a ver até com a divulgação, que é o paciente não entrar em muita ansiedade com a doença, que a doença gera ansiedade. Porque, veja, uma hora ele está bem, uma hora ele está mal. Ele lê na internet que pode ser entubado. Então, imagina como é que fica a cabeça desse paciente. Mesmo que ele seja uma forma leve, ele já, em si, só de conhecer a doença e ver essa situação, ele já gera ansiedade que piora a própria doença. Então, um conhecimento adequado da doença também acaba ajudando a ter uma melhor qualidade de vida. Entendi. Bom, doutor, eu queria te agradecer, agradecer pelas suas respostas, pelos seus esclarecimentos. Acredito que foi muito válido para as pessoas aprenderem mais sobre a miastenia. Tenho certeza que as pessoas vão compartilhar e ficar mais atentos a partir de agora.